segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17, e até o versículo 12 eu falei aqui a respeito de vigilância em tempos de engano, falei também do mistério da iniquidade, falei aqui do anticristo. Se você perdeu essa exposição, é só procurar na página da igreja. E hoje nós iremos falar sobre firmes na graça. Então vamos abrir esse texto para a nossa edificação. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 até o versículo 17. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos ler esse texto juntos. Ação de graças e exortação. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que possamos extrair desse texto lições que possam marcar a nossa vida, Senhor, e encher os nossos corações de alegria, de paz, de fé, de esperança, de luz, de constância, ó Deus, e que possamos sempre sair daqui encorajados, motivados a cumprirmos a nossa missão pela palavra recebida. Essa é a nossa oração. Toque em cada coração, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui mais crentes, mais abençoados, ó Deus, ó Deus, dirigidos, iluminados, ó Deus, pela tua verdade. Faça isso pelo teu poder, aviva os nossos corações, sopra, ó Deus, essas palavras em nossos corações pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Poderia sentar, meus irmãos. Em um furacão, nem sempre as árvores mais altas permanecem de pé, muitas delas caem, porque suas raízes são superficiais. Já árvores profundamente enraizadas resistem aos ventos, aos temporais, aos furacões. Assim também, meus irmãos, acontece na vida cristã. Não é a aparência de força que sustenta o crente, mas é a sua profundidade na graça de Deus, a sua vida enraizada na presença de Deus, e sempre com a sua vida fundamentada e edificada na graça de Deus. Quando falsas doutrinas e perseguições chegam, somente permanece quem está firmado na verdade do Evangelho. E nós podemos ver que tem ventos de doutrina que sopram de todos os lados, e também doutrinas de vento. E foi exatamente isso que Paulo desejou para a igreja de Tessalônica, mesmo com ventos contrários, com perseguições, com crises chegando, que essa igreja pudesse permanecer firme. Os versículos anteriores que nós já lemos aqui nesta igreja, já pregamos, de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, descreve um cenário assustador, terrível. Fala do homem da iniquidade, que vem com a eficácia de Satanás, o filho do demônio, o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo e é contra Cristo e a sua palavra. O engano crescerá, muitos rejeitarão a verdade, e o juízo de Deus cairá sobre os que amaram a mentira, aceitando a mentira de Satanás, se deleitando na injustiça e desprezando a verdade. Naturalmente, os cristãos poderiam perguntar: como permaneceremos firmes em tempos assim, de tanta oposição à igreja, de tanta perseguição?
Paulo responde mostrando que a segurança do crente não está na sua força, não está na sua habilidade, não está na sua capacidade espiritual ou intelectual, mas na obra soberana de Deus. E depois de falar sobre os perdidos, ele volta agora os seus olhos para os salvos. Enquanto aqueles perecem, estes são salvos. Enquanto aqueles são enganados e dão crédito à mentira, estes creem na verdade. Enquanto aqueles se deleitam na injustiça, estes são santificados pelo Espírito Santo. Enquanto aqueles caminham para a condenação e para a morte eterna, os filhos de Deus caminham para a glória, para o encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este, meus irmãos, é um dos textos mais ricos das cartas paulinas sobre a segurança da nossa salvação. E a grande verdade dessa passagem é que a graça soberana de Deus nos escolhe, nos firma na verdade e nos conduz à glória de Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo aqui, ele apresenta então 3 manifestações da graça de Deus que sustentam os crentes até o fim, até a volta de Jesus. E em primeiro lugar, nós podemos ver que a graça de Deus nos escolheu para a salvação. Enquanto os ímpios perecem por rejeitar a verdade, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, Paulo muda completamente o tom. E ele fala aí no versículo 13, que vai aparecer na sua tela mais uma vez. Vamos ler o verso 13? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja aqui o contraste. Uns amaram a mentira. Os crentes foram amados pelo Senhor. Uns caminhavam para a condenação, para o juízo, para a morte eterna. Outros caminham para a salvação. O texto fala assim: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E a primeira palavra aqui, meus irmãos, é entretanto. Entretanto é uma conjunção adversativa. Nós poderíamos falar mas, contudo, todavia, entretanto. Então, o Evangelho sempre faz essa diferença. E essa diferença não nasceu da capacidade humana, da força humana, nasceu da graça de Deus. Por isso Paulo começa com gratidão. Ele não diz o seguinte: parabéns para vocês que são os melhores, os mais capazes, os mais inteligentes, os mais bonitinhos. Não! Ele diz o seguinte: devemos sempre dar graças a Deus. E nós podemos ver que a salvação começa em Deus, e a salvação termina em Deus, e toda a glória pertence a Deus. Como dizia João Calvino, nada encontramos em nós mesmos que explique a nossa salvação, toda ela procede da misericórdia de Deus. Onde abundou o pecado, meus irmãos, superabundou a graça de Deus. É a graça de Deus. E por isso o texto fala assim: irmãos amados pelo Senhor. Vamos ver isso? Irmãos amados pelo Senhor. Então, antes de qualquer resposta humana, existe o quê? O amor divino. Deus te amou. Deus te amou com amor grandioso, com amor ilimitado, com amor sacrificial. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses irmãos eram perseguidos. Jason, por exemplo, ele foi arrastado de dentro da sua casa por causa do Evangelho. Ele não ficou mais tempo preso porque ele pagou fiança. Eles eram rejeitados pela sociedade, mas profundamente amados por Cristo. O amor de Deus, meus irmãos, não depende das circunstâncias. O amor de Deus é um amor eterno. Jeremias chegou a dizer o seguinte: com amor eterno eu te amei, e com grande misericórdia te atraí. É o amor de Deus. O texto fala assim: porque Deus vos escolheu desde o princípio. Olha que coisa linda. Paulo aqui, meus irmãos, leva os olhos da igreja para a eternidade. Para a eternidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Onde você estava antes da fundação do mundo? Antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas,
Antes de Deus criar os mares, as plantas, os animais, onde você estava antes da fundação do mundo? Você estava no plano eterno de Deus. Deus te amou em Cristo Jesus. Antes do seu nascimento, antes de qualquer obra, Deus já havia decidido nos salvar em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, não produz orgulho, produz adoração. É por isso que nós devemos adorar a Deus, é por isso que nós devemos dar graças a Deus por tão grande salvação. Como escreve John Stott, a eleição elimina todo mérito humano e exalta completamente a graça de Deus. A salvação acontece por meio da obra do Espírito Santo. Veja bem, nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Ninguém pode ter um coração novo se não for pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tirou de dentro de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne habitado pelo Espírito. É o Senhor que fez isso. E Paulo prossegue dizendo, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E aqui nós encontramos duas verdades caminhando juntas. Primeiro, a ação soberana de Deus. O Espírito Santo agindo na sua vida, santificando a sua vida. E a resposta da fé. E Paulo então une essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O Espírito Santo santifica e o pecador crê na verdade. A eleição aqui, meus irmãos, não elimina a fé, ela a produz. A fé é um dom de Deus. Por que você crê? Porque Deus colocou fé no seu coração, e quando Deus coloca fé no seu coração, você acredita, você crê em Jesus, como no hino que nós cantamos, somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. E aqui nós podemos ver que a santificação começa na conversão. Quando você se converte a Cristo, e você se arrepende dos seus pecados, e você crê em Jesus Cristo, e você continua se santificando por toda a vida. Cada dia Deus nos torna mais parecidos com Cristo. Não há salvação sem santificação do Espírito. Aquele que se diz crente, mas vive uma vida como uma vida de um porco, meus irmãos, lamentavelmente esse nunca nasceu de novo. Nunca teve um encontro com Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos escolheu para sermos santos, e não para vivermos na prática do pecado. E nós podemos ver que Deus também chamou os seus pelo Evangelho. Como é que Deus chama os pecadores assim? Pelo Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia do céu. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A eleição de Deus, meus irmãos, não permanece apenas no decreto eterno. Ela se manifesta na história por meio do chamado do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. Houve um dia em que aqueles Tessalonicenses ouviram a pregação do Evangelho, por Paulo, por Timóteo, por Silas. Eles ouviram o Evangelho. Humanamente falando, era apenas um sermão, era apenas uma mensagem, era apenas um testemunho, mas espiritualmente era o próprio Deus chamando para si pecadores que foram comprados pelo sangue de Jesus. O Evangelho foi pregado, Deus abriu seus corações, eles responderam com fé. A gente lê um texto em Romanos 8:30. Dá para aparecer na tela aí? Para que os irmãos possam ler comigo, Romanos 8:30. Se você quiser abrir a sua Bíblia também, Romanos 8:30. O texto fala assim: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Veja bem que Deus planejou a nossa salvação na eternidade aos que predestinou. Mas no tempo e no espaço, no seu local de trabalho, no seu local de moradia, Deus te chamou. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Quem predestinou? Deus predestinou. E
Quem Deus predestinou, Ele chamou. Quem Deus chamou, Ele justificou. Quem Deus justificou, Ele glorificou. E nós podemos ver que nenhum elo dessa corrente pode ser quebrado. Deus não apenas determina o fim, Ele também determina os meios. O Deus que escolhe é o Deus que envia missionários, é o Deus que envia o pregador, é o Deus que envia o testemunho de um cristão. O Deus que salva é o Deus que ordena a pregação do Evangelho. Ele é quem diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o destino final, o nosso destino final é a glória de Cristo. Porque quando Deus salva, Ele não brinca de salvar. Quando Deus salva, Ele salva para sempre. Quando Deus salva, Ele entra na sua vida para nunca mais sair. E Paulo conclui dizendo o seguinte: para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, meus irmãos, não termina no perdão, a salvação termina na glória. E hoje nós lutamos contra o pecado, porque nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós somos novas criaturas, mas não somos totalmente novos. Nós não temos ainda o corpo glorificado, mas naquele dia glorioso, naquele dia da volta de Jesus, nós seremos semelhantes a Ele. Naquele dia nós entraremos na glória e teremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, um corpo perfeito, um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, um corpo imortal para viver para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia nós iremos participar de um grande banquete espiritual. Das bodas do Cordeiro. Vai ser uma grande festa para todo o povo de Deus, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, diante do Cordeiro, e nós participaremos desse banquete maravilhoso, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como escreveu Charles Spurgeon, a graça não apenas nos tira do inferno, ela nos conduz à glória. Nós caminhamos para a glória. Que esperança extraordinária, meus irmãos. A nossa história não termina na terra. O nosso destino é compartilhar a glória de Jesus, a glória infinita, inefável, grandiosa, na presença do Senhor. Meus irmãos, a gente pode perceber como Deus dirige a nossa história. É como a criança que atravessa uma ponte estreita, e o pai vai segurando a mão ali dessa criança. Essa criança não chega do outro lado porque ela segura forte, ela chega do outro lado porque o pai nunca solta a mão do seu filho. Assim, a nossa salvação, meus irmãos, a nossa segurança está nas mãos do Pai. É o Senhor que segura a nossa vida. Nós iremos vencer o diabo, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer as trevas, vencer as tentações, porque o Senhor nos segura pelas mãos. Nós estamos nas mãos de Cristo, e da mão de Cristo ninguém pode nos tirar. Louvado seja Deus. Quando o Satanás lembrar os seus fracassos, lembrar o seu passado, jogar todo o seu passado na sua face, no seu rosto, para te causar vergonha, lembre-se da graça, que o sangue de Jesus te purificou de todos os seus pecados, e o Senhor Jesus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quando o medo te dominar e você ficar amedrontado por alguma situação adversa da vida, olhe para a eleição. O Deus que se salvou não te abandona jamais. Quando surgir a dúvida, recorde que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa esperança, meus irmãos, repousa na fidelidade de Deus. A mão de Deus está conosco, e Deus jamais abandona o seu povo. Seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, seu amigo pode te abandonar, mas Jesus jamais abandona o seu povo. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Mas em segundo lugar, meus irmãos,
A graça de Deus nos firma na verdade. Veja que depois de apresentar tudo que Deus fez, Paulo faz uma exortação. Veja o que diz o verso 15. Vai aparecer aí na tela. Vamos ler comigo esse versículo, todos juntos? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja bem essa expressão, assim pois, irmãos. Liga, meus irmãos, esse mandamento ao que foi dito anteriormente. Assim pois, irmãos, em outras palavras, porque Deus os escolheu, porque Deus os chamou, porque Deus os destinou à glória, permaneçam firmes. Assim pois, irmãos, permaneçam firmes. A graça, meus irmãos, nunca produz acomodação. Deus não chamou para que você fique inerte, parado. Ela produz perseverança. É a perseverança do Senhor nos santos. A soberania divina nunca anula a responsabilidade humana. Por isso, permanecei firmes. A palavra descreve aqui um soldado que não abandona a sua posição. Eu fiz de guerra. Eu não sou soldado, né, como alguns aqui são, mas eu fiz de guerra e quando eu ficava na guarita eu tinha que guardar a posição, eu tinha que vigiar ali o quartel. E se alguém se aproximasse eu tinha que atirar, eu tinha que marcar a posição. O soldado ele não retrocede, ele não foge, ele não negocia a verdade. O mundo muda, meus irmãos, constantemente. A cultura pode mudar, mas a palavra de Deus permanece. Permanecei firmes. Permanecei firmes. O texto diz, guardai as tradições. E aqui tradições não significa costumes humanos. Paulo não está falando aqui de costumes religiosos criados pelos homens. Não, ele não está falando desse costume. Ele está falando aqui do ensino apostólico, aquilo que nós recebemos, o evangelho entregue pelos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, e também ela estava sempre testemunhando do evangelho. É a doutrina inspirada, é a revelação de Deus. Hoje esse ensino está preservado nas Escrituras. Nossa autoridade, meus irmãos, não são experiências, não são os modismos religiosos, não são emoções. A nossa autoridade é a palavra de Deus, é pela palavra de Deus, seja por palavra, seja por epístola. Antes do Novo Testamento ficar completo, parte do ensino era transmitido oralmente, e os apóstolos então ensinavam a igreja, mas parte era por cartas apostólicas, e aqui Paulo já tinha mandado a sua primeira carta, agora está mandando a sua segunda carta para a edificação desta igreja, perseguida, essa igreja que estava sofrendo por amor a Cristo. Mas hoje, meus irmãos, nós temos todo o ensino de Deus reunido nas Escrituras Sagradas. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Tudo que nós precisamos para a vida e piedade está contido na Bíblia Sagrada. E como afirmou Martinho Lutero, ele diz, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Nós vivemos dias semelhantes, meus irmãos. Vivemos cercados de falsas doutrinas, de evangelhos superficiais, de mensagens motivacionais, o coach, pregadores coach, o relativismo, onde as pessoas já não têm mais a firmeza na palavra, o sincretismo religioso. As pessoas apresentam um culto a Deus, mas também apresentam um culto às imagens, ou fazem outras oferendas, misturando o evangelho, uma espiritualidade sem mudança, sem arrependimento, sem contrição, sem entrega a Deus, sem confissão de pecados. Nunca houve tanta informação, mas também nunca houve tanta confusão espiritual. Quanta confusão espiritual. Somente quem conhece a palavra de Deus consegue discernir o erro. Quando eu assumi o pastorado na primeira igreja presbiteriana de Mantena, surgiu o G12 na época. O G12 prometia o avivamento da igreja em 3 dias de encontro.
Eles falavam o seguinte: 3 dias de encontro vale mais do que um ano de igreja. E eles tinham 12, tudo era 12 palestras. E o pastor, ele tinha que ter 12 discípulos. A mulher do pastor virava pastora e tinha que ter 12 pastoras. E era tudo 12. Era um número cabalístico. Não tinha nada do evangelho. E ali as pessoas iam, faziam regressão, a quebra de maldição, o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas. E as pessoas então, quando você perguntar: quem você participou desse encontro? E as pessoas falar: é tremendo, não podia falar, era um segredo, era tipo uma maçonaria. Você vai, participa e ninguém pode saber o que aconteceu naquela reunião. Ah, meus irmãos, então eu tive que enfrentar. E eu escrevi no jornal da cidade: avivamento sem Bíblia é fogo de palha. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar calcada na palavra do Senhor. Nós devemos discernir, nós só podemos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é ela que orienta a nossa vida. E o Senhor Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Fiquem firmes. Meus irmãos, alguns irmãos às vezes trabalham no ambiente bancário, né? E alguns bancários, eles aprendem a reconhecer as notas falsas. Como? Estudando as notas verdadeiras. Eles não estudam todas as notas falsas, eles estudam a nota verdadeira. E eles conhecem tão bem o original que identificam imediatamente a falsificação. Assim acontece com o cristão, meus irmãos. Quanto mais ele conhece a verdade, mais facilmente ele percebe o engano. Nós devemos estudar a palavra do Senhor. Nós vivemos numa geração analfabeta de Bíblia, que já não conhece a Bíblia, que já não estuda mais a Bíblia, que já não leva mais a Bíblia a sério. E nós devemos examiná-la profundamente. Por isso, não permaneceremos firmes espiritualmente, vivendo apenas dos sermões do domingo. Precisamos alimentar diariamente a nossa alma com a palavra de Deus. Por exemplo, você não almoça só domingo, é verdade? Você almoça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é só domingo. Por que a gente faz assim com a palavra de Deus? Você não pode alimentar só no domingo. Você tem que se alimentar da palavra de Deus durante a semana. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, famílias precisam redescobrir o culto doméstico, a oração em casa. Se você está enfrentando alguma batalha espiritual, levante de madrugada, vai no quarto do seu filho, da sua filha, ore por ela e por ele, clame a Deus, clame ao Senhor. Pais precisam ensinar as Escrituras, jovens precisam amar a verdade. A igreja firme, meus irmãos, é uma igreja bíblica. A igreja saudável é aquela que recebe o evangelho, vive o evangelho e transmite o evangelho. Esta é uma igreja saudável. Finalmente, meus irmãos, a graça de Deus fortalece o nosso coração até a glória. Veja que Paulo encerra com oração. Os mandamentos dependem da graça, sem Deus ninguém permanece firme. Observe quem fortalece. Veja o que diz o verso 16. Vai aparecer aí na tela. Vamos ler comigo? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha que coisa linda. É uma declaração, meus irmãos, extraordinária aqui da divindade de Jesus. Tem uma seita chamada as Testemunhas de Jeová que nega a divindade de Jesus. Diz que Jesus é apenas um homem. Eles abraçaram a heresia de Ário, dizendo que Jesus não é Deus, ele é apenas homem. Mas veja bem que aqui Jesus aparece lado a lado com o Pai. Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. João chega a dizer as palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Então, Jesus, meus irmãos, compartilha da mesma autoridade do Pai, da mesma obra, do mesmo poder. E aqui nós podemos ver que Deus nos amou. Tudo começa novamente no amor.
O amor de Deus aqui antecede a nossa resposta. E Ele mesmo nos amou quando éramos pecadores. E Ele continua nos amando como filhos. E Ele jamais muda. Ele continua nos amando e vai nos amar até a glória, até o final. Eternamente nos amará. E o texto mostra aqui que Deus nos deu eterna consolação. Vejam bem que os tessalonicenses estavam enfrentando perseguição. Pastor, mas eu não estou enfrentando perseguição, mas eu estou enfrentando depressão. O Senhor consola na sua depressão, na sua tristeza, no seu abatimento, na sua agonia, na sua dor. Ele conhece a sua dor. Ninguém mais conhece a sua dor mais do que Jesus. Ninguém. Só Ele conhece a sua dor. O melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, o melhor médico. Ninguém conhece a sua dor como Jesus. E aqui esses irmãos estavam vivendo dias difíceis. E eles precisavam de quê? De consolo. Eles precisavam de conforto. Mas Paulo fala de uma eterna consolação. O mundo, meus irmãos, oferece um conforto temporário. Mas Cristo oferece consolação eterna. E essa consolação aqui permanece, quando, pastor? Permanece nas perdas. Quando você perde um filho, um esposo, uma esposa. Quando você chora a morte de um ente querido. Esse consolo aqui permanece nas enfermidades. Quando você tem que passar por alguma cirurgia, quando você tem que fazer algum tratamento de saúde, quando você tem que fazer quimioterapia, quando você tem que ter um acompanhamento médico. Esse consolo aqui permanece nas perseguições, quando você é perseguido, seja no seu ambiente de trabalho, seja por sua fé em algum campo missionário. Esse consolo aqui permanece na morte. Então, nós podemos perceber que essa consolação atravessa esta vida e alcança a eternidade, porque essa consolação é uma consolação eterna, louvado seja Deus. Deus nos deu, meus irmãos, além de eterna consolação, Deus nos deu uma boa esperança pela graça. E a esperança cristã aqui não é salto no escuro, não é pensamento positivo, é a certeza baseada nas promessas de Deus. A nossa esperança possui fundamento, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, Cristo voltará para buscar a sua igreja, portanto a nossa esperança jamais decepciona. Nós temos a esperança eterna. Como dizia John Newton, nossa esperança é construída sobre nada menos do que o sangue e a justiça de Cristo. Ah, que coisa boa é termos essa esperança, uma esperança imortal, uma esperança infinita, uma esperança que jamais acaba. Mas o texto mostra o propósito dessa graça. Veja o que diz o verso 17, vamos ler? Consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Veja bem, que a graça, ela nunca termina em sentimentos vazios, ela produz transformação. Console o vosso coração, e aqui nós podemos ver boas obras, obras que glorificam a Deus, obras que exaltam a Deus, boas palavras, palavras edificantes, palavras confortadoras, palavras verdadeiras, uma vida que glorifica a Deus. Quem foi fortalecido pela graça, vive para a glória de Jesus. Se você foi fortalecido pela graça, você vive para glorificar ao Senhor. E aqui nós podemos, meus irmãos, usar a figura de uma casa. Por que sua casa permanece em pé? Por causa do telhado? Por causa dos enfeites que você tem nas suas paredes? Não, a sua casa permanece em pé por causa do alicerce. O alicerce é que sustenta todo o peso da sua casa. O alicerce, geralmente, a gente não vê. A gente vê o tablado novo, o piso, as cadeiras, o painel, o telão. Mas o que está sustentando esse prédio aqui são os alicerces, que estão invisíveis aos nossos olhos. Mas eles sustentam tudo. Assim também a graça de Deus, meus irmãos.
Nem sempre percebemos a sua atuação, mas ela sustenta a nossa fé diariamente, porque o Deus de toda graça jamais desiste de nós. É por isso que você está em pé, é por isso que a sua casa está em pé, é por isso que você permanece em pé, porque a graça de Deus te sustenta. Quando nos sentimos fracos, Deus nos fortalece. Quando o nosso coração desanima, Deus nos consola. Quando a nossa esperança parece pequena, Deus a renova. Quando faltam nossas forças para continuar, para caminhar, para pelejar, Cristo sustenta os seus filhos. É por isso que a gente persevera. Quantas vezes você quis mais desistir do que avançar? Quantas vezes você quis mais olhar para trás do que para frente? Quantos pensamentos ruins já passaram na sua cabeça para você desistir da fé? Mas Cristo te sustentou pela graça, para que você continuasse a vencer e não olhasse para trás. Concluindo, meus irmãos, depois de descrever aqui o avanço da apostasia, do homem da iniquidade que vai vir, muitos anticristos têm surgido. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Mas Paulo agora termina aqui o capítulo falando da graça de Deus. E isso não é por acaso, meus irmãos, porque o centro da esperança cristã nunca é o anticristo. Porque quando o anticristo se manifestar para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, Jesus vai se manifestar e vai matá-lo com o sopro da sua boca, louvado seja Deus. Cristo é o centro. O centro da nossa confiança nunca é a maldade crescente no mundo, é a fidelidade crescente da graça de Deus, que não desiste do seu povo. A graça nos amou, a graça nos escolheu, a graça nos chamou, a graça nos santifica, a graça nos firma na verdade, a graça fortalece o nosso coração, e a mesma graça vai nos conduzir à glória eterna. Ah, meus irmãos, foi a graça que nos trouxe até aqui, e esta graça nos levará para a casa eterna, para a casa do Pai. Que maravilhosa segurança! O nosso futuro não depende da força das nossas mãos, depende da fidelidade das mãos daquele que jamais desiste de nós. A mão de Jesus está sobre a sua vida. A mão de Jesus dirige a nossa história. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, descansando na graça de Deus. Confie na graça de Jesus, que nos salvou e que nos conduzirá até a glória eterna. A nossa confiança estará na fidelidade de Deus, não na nossa capacidade, não no nosso desempenho. Deus nos escolheu e nos chamou pela graça. Você é crente porque Deus te chamou pela graça. Você ouviu o chamado de Deus, e o Deus que nos salvou também nos preservará até o fim. Até o fim. Até o fim nós iremos ser preservados pelo Senhor. Nós iremos perseverar. Nós iremos vencer o mundo. Nós iremos vencer o diabo. Nós iremos vencer o pecado. Nós iremos vencer as tentações até o fim, porque o Senhor jamais desiste de nós. Descanse na graça de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, permanecendo firme na palavra, rejeitando todo ensino que contradiga o Evangelho. Tudo aquilo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, rejeite. As Escrituras serão a nossa autoridade suprema para a fé e a vida. Lembra dos crentes de Bereia? Paulo estava pregando e os crentes de Bereia abriram a Escritura para ver se era de fato assim. Eles estavam conferindo para confirmar a verdade à luz da palavra de Deus. Cultivaremos uma vida de leitura, estudo e obediência à palavra de Deus, como Esdras, que fez uma grande reforma no seu templo, restaurando o culto a Deus, e ele então se dedicou a conhecer, a praticar e ensinar a lei do Senhor. Ensinaremos a verdade em nossos lares, meus irmãos, e na igreja, para fortalecer a próxima geração. Nós não podemos guardar esse evangelho só para nós. Nós devemos transmitir a tocha da fé para as futuras gerações, como Timóteo, que aprendeu as Escrituras desde a infância, dentro da sua casa, porque ele tinha uma avó piedosa, Lloyd. Ele tinha uma mãe, Eunice, uma mulher de oração, uma mulher crente,
que transmitiu a tocha da fé para ele, e assim também nós devemos fazer para a glória de Deus. E finalmente, meus irmãos, conviveremos buscando diariamente o fortalecimento do Senhor. Eu não sei se você chegou aqui fraco, quem sabe você chegou aqui até triste porque o Brasil perdeu, né? Você gostaria que ganhasse, não é verdade? Mas nós temos, meus irmãos, uma alegria maior do que a alegria do futebol. Nós temos a alegria da salvação, que ninguém pode roubar nada da nossa vida. Nós devemos viver em boas obras e boas palavras para a glória de Cristo. E a graça que nos consola também, a graça que nos capacita a viver de maneira santa, perseverante, cheia de esperança, até o dia da volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que você colocasse